tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a frente 3, módulo 11 e 12, tá? Vamos continuar a frente 3. A frente 2, faltam 2 módulos, que é só termodinâmica, e a frente 1, se eu não me engano, 4 módulos. Então a gente está nessa reta final da apostila de física, vamos focar, né, que a gente consegue aí terminar, beleza? Como eu disse para vocês, eu vou gravar depois, acredito que para quarta-feira ou para quinta, um vídeo com a resolução dos exercícios, tá? E como que a gente vai fazer depois? Na sexta-feira eu farei aula ao vivo com vocês e aí eu vou tirar as dúvidas das aulas da semana, tá? Então vai anotando aí que você ficou com dúvida, algum exercício específico também. Pode, obviamente, me mandar no WhatsApp, mas caso você queira esperar para sexta-feira, eu farei uma aula só de dúvida na sexta-feira. Beleza? Bora lá então. Primeiramente, a primeira parte é associação de geradores, tá? Que está aqui. O que é associação de geradores? A gente já falou o que é um gerador, tá? Ele vai gerar energia, ele vai transformar essa energia, tá? Geralmente energia mecânica e energia elétrica, e aí nós usaremos para o nosso dia a dia. O exemplo é pilha, né? Pilha é um gerador clássico, e aí nós vamos relacionar corrente, que é I, medida em ampere, com volt, tá? Que é a tensão medida em volt. Então, lembrando, o que é um gerador? Lembra que eu até falei que era gerente e tal? A gente vai chamar de força eletromotriz. Força eletromotriz, ou FEM, né, é o nosso gerador. E aqui nós temos a associação em série desses caras, desses geradores. Vamos lá, ó. Se vocês repararem, ele sai aqui do ponto A, vai até o ponto B. Aqui nós temos uma diferença de DDP, né, uma diferença de potencial, ok? E aqui a relação do que está acontecendo. A corrente está passando aqui. Nesse caso, nós temos um gerador. Nesse caso aqui, nós temos vários geradores associados entre si. Qual que é a propriedade disso? Propriedade, quando for em série, eu vou somar o valor dessas forças eletromotrizes. Eu vou somar esses geradores. É isso, é bem tranquilo, bem fácil de entender. E a resistência interna, né? A resistência interna que tem, obviamente, nesses geradores, eu vou somar as resistências internas. Então, quando for em série, eu vou somar as forças, tá? As forças eletromotrizes, ou seja, o E, tá? E vou somar as resistências internas. Só isso. Agora, quando for em paralelo, igual está aqui, né? Paralelo por quê, professor? Porque a corrente está dividida, né? Ela dividiu aqui, ela foi para cá, ela dividiu essa corrente, certo? Lembrando do polo negativo, polo positivo. Quando ela divide essa corrente, nós vamos lembrar o seguinte, que o E paralelo, ou seja, a força eletromotriz paralelo, ela é igual à sua força eletromotriz, a E original, tá? Então, aí nesse caso elas vão igualar, tanto a paralela vai ser igual à força eletromotriz original. E a resistência interna equivalente, ela vai ser dividida pelo número de resistências internas. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse paralelo que está aqui, nós temos 3, tá? Nós temos 3, está aqui, ó, 1, 2, 3 resistências internas. Então, qual seria o valor da resistência interna, da resistência paralela? Seria o valor dela, sei lá, 6, por exemplo, 6 ohms. Eu vou dividir por 3, porque tem 3, tem N, né? N significa o número de resistências internas. Beleza? Tranquilo? Bom, continuando, vamos lá. Aqui nós temos um exercício de associação e vamos entender o que significa aqui. Ó. Um resistor de 5 ohms é ligado a uma associação em série de duas baterias. Beleza. Uma de 10 volts e outra de 5 volts. Então, eu peguei duas baterias, certo, associadas, e liguei elas. Nessa associação, uma das baterias tem um polo positivo conectado ao negativo da outra. Com base nessa... Então, é só isso. Eu peguei dois geradores, né? Peguei um polo positivo de uma, liguei no polo negativo da outra. Com essa informação, a intensidade da corrente elétrica no resistor vale quanto? É legal a gente desenhar, igual está aqui, ó, certo? Você viu que ela fala de um polo positivo de um, no negativo da outra. Uma valia 10, igual está aqui. Eu vou ligar na outra que vale 5. E ele tem um resistor ligado entre elas, tá? Ele disse que é em série, então não dividiu essa corrente, ela passou bonitinha aqui, tá? Passou aqui, voltou lá na de 10. E por aí vai, tá? Tá girando isso aqui. Beleza? Bom, vamos lá então. Dito isso, vamos entender o enunciado. Como ele quer saber a intensidade da corrente, ele quer saber o I, certo? O que é o I? I é corrente, nós vamos chamar de I é igual a E,
tá? Equivalente. O que é o E equivalente? E equivalente é o gerador, tá? Equivalente. Sobre a somatória de resistores, das resistências, tá? É só isso. Como nesse caso o equivalente eu tenho que somar os E's, então ficou I é igual a 10 mais 5 sobre 5. 10 mais 5 está aqui, 10 mais 5 dividido por 5 é o valor de resistor. 15 dividido por 5 dá 3 amperes. Bem tranquilo, bem fácil, bem rápido e direto ao ponto, né? Bora para a próxima. Ó, a figura esquematizada, aliás, esquematiza 3 pilhas idênticas, perfeito. De força eletromotriz, ou seja, FEM, né, que é o gerador, 1.5 volts e resistência interna 0,10. Então tá aqui, ó, 1.5, 1.5, 1.5 e tem resistência interna de 0,10. A corrente elétrica que atravessa a lâmpada L tem intensidade 0,9. Então ele tem uma corrente aqui embaixo de 0,9 amperes. Perfeito. A resistência elétrica da lâmpada é igual a... Então eu quero saber a resistência elétrica, certo? Eu tenho resistência interna, o R minúsculo. Eu quero saber o R maiúsculo. A gente lembra que a lei de Poulier, que a gente já fez na sala, diz o seguinte, que I é igual a E sobre a somatória de resistências. Se eu tenho resistência interna, eu vou somar essa resistência interna mais o resistor, tá? Igual está aqui, ó. Beleza? Então o I está aqui, 0,9, o ele também deu, certo? 4,5, por quê, professor? Porque está em série, eu vou somar esse 1,5 mais 1,5 mais 1,5, isso dá 4,5. Dividido por resistência, tá? No caso, resistência interna, mais o R que eu quero descobrir. Professor, quanto que vale a resistência interna? Gente, se eu tenho três geradores, eu tenho 3 resistências internas. Se cada um vale 0,1, o total vale 0,30. Toma cuidado com isso. Para cada gerador, eu tenho uma resistência interna. Isso é lei, isso é regra, tá? Anota isso, por favor. Então, cada 1,5 vale a 0,10. Então, se eu tenho 3, eu tenho 3 resistências internas. 0,10 vezes 3 dá 0,30. Não tem erro isso aqui. Mais o errão que eu quero descobrir, igual está aqui. Certo? Fazendo essa continha, dá 4,7 ohms. Alternativa E. Bora lá para o próximo módulo, então, tá? Nesse caso, nós vamos falar de receptores elétricos. Beleza? Eu falei de geradores, agora eu estou falando de receptor. Agora eu vou falar de receptor. Certo? Vamos entender o que é um receptor. Denomina-se receptor elétrico um elemento de circuito que consome energia elétrica e a transforma em outra forma de energia, tá? Que não é exclusivamente energia térmica. Gente, lembra que o gerador transforma energia mecânica em energia elétrica? O que o receptor faz? Ele pega essa energia elétrica e transforma em outra forma de energia. Então ele recebe, o nome já diz, né? Receptor, ele recebe. Vamos lá. O motor elétrico é um exemplo de receptor. Aí você fala, como assim um motor elétrico, professor? O motor elétrico ele pega a energia elétrica e transforma em energia mecânica. Aí você fala, caramba, o negócio é o oposto do gerador, basicamente, né? Ou seja, sendo constituídos internamente de condutores, os receptores apresentam uma certa resistência elétrica, denominada resistência interna do receptor. Beleza. Indicando-se a intensidade da corrente, como a gente sabe, que atravessa o receptor, a DDP na resistência interna dela será U é igual a R vezes I. A gente sabe que essa é a primeira lei de Ohm, né? U do receptor, ou seja, a tensão do receptor, é igual ao R, a resistência interna, vezes a corrente. Quando o gerador elétrico aplica um receptor, uma DDP igual a U, esta divide-se em duas partes, ó, igual está aqui, RI, que corresponde à queda de tensão. Perfeito. Na resistência interna do receptor e é denominado força contra-eletromotriz. Olha isso, gente, força contra-eletromotriz, que corresponde à DDP útil do receptor. Desse modo, podemos chegar nesta forma. Vamos entender isso, gente. Eu acabei de pegar a primeira lei de Ohm, tá? Que é R vezes I, igual está aqui. U é igual a R vezes I, só que eu vou somar o valor do gerador. Por quê? Receptor, além dele receber a corrente que é multiplicada pela resistência interna, eu também vou receber o que o gerador fez, já que o gerador transformou alguma coisa em energia elétrica. Então o receptor recebe isso, tá? Então, o que eu vou descobrir disso tudo? O U,
que é a diferença de potencial dentro desse circuito, igual está aqui, ó. Circuito do A até o B, nós temos aqui o gerador, nós temos a resistência interna, nós temos a corrente, eu vou descobrir o U. U é igual a E mais R vezes I. Aqui nós temos o gráfico, que a gente já sabe, tá? O gráfico de U em função de I, ela é constante e ela é uma reta crescente, igual está aqui, ó. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Quando nós temos um circuito gerador receptor, então vamos entender esse circuito gerador, tá? No circuito contendo um único gerador e um único receptor, 1 para 1, beleza? O gerador é um dispositivo de maior E e como tal impõe o sentido da corrente. Então ele gera, como ele gera, ele vai ter maior E, certo? Ele vai ter maior valor de E. Então, por favor, analisem aqui, ó, gerador, tá? O maior, ele vai ser do mais para o menos. Então ele vai vir para cá, vai chegar no outro E. A gente chama de E'. Esse E' a gente chama de receptor. Tá bom? Não é um segundo gerador, é um receptor, ele está recebendo. Vai continuar, blá blá blá. Aqui, ó, olha que interessante. Aqui é o U, que é a diferença de potencial. Diferença de potencial, nesse caso, é aquela gerada lá. U é igual a E mais R vezes I. Tranquilo? Mas toma cuidado numa coisa. No caso do gerador, ó, presta atenção. Do gerador, ele perde resistência, ele vai perder a corrente, porque ele está perdendo para o receptor que está recebendo. Então analise essas duas fórmulas aqui embaixo, ó. Quando é gerador, E menos R vezes I. Quando é receptor, E mais R vezes I. Coloca isso bem grande no seu caderno, tá? Então, receptor recebe, por isso é positivo. Gerador perde, por isso é negativo. Só que nessa fórmula eu posso analisar o cálculo de corrente que está aqui, ó. I é igual a E menos E', ou seja, gerador menos receptor, sobre resistência mais a resistência interna do receptor. Tá? Então, essa aqui é a resistência interna do gerador mais a resistência interna do receptor. Tranquilo? Então, esse é o cálculo de corrente. Tá? Agora, tem um segundo caso, que é o circuito gerador receptor resistor. Como assim resistor? Se vocês repararem nessa primeira figura, eu só tenho resistência interna. Tá? Eu não tenho nenhum resistor. Resistor é o R maiúsculo. Agora, se você reparar nessa segunda, eu tenho um resistor, que está bem aqui, ó. Certo? Quando isso acontecer, vai ser a mesma coisa, tudo igual. E menos E', R mais R'. Só que é igual lei de Pouliot. Quando tem um resistor, eu somo ele. Ó onde o resistor aparece aqui. Tá? Então, é só isso. Você só coloca o R, nesse caso o R maiúsculo, dentro da fórmula para ele aparecer ali. Fechou, gente? É a mesma coisa, igual vocês aprenderam até agora na lei de Pouliot. Ele aparece na somatória. Tranquilo? Então, bora para os exercícios. Ó, são 3 exercícios aqui e nós terminamos a nossa aula. 1. Quando colocamos a bateria do telefone celular para ser carregada, ela e o recarregador funcionam respectivamente como? Vamos lá. Primeira coisa, gente. A bateria do celular, o que ela faz? Ela recebe energia elétrica. Presta bem atenção para não confundir isso. Ela recebe energia elétrica, tá? E ela vai transformar em alguma outra energia. Então, vamos lá, ó. A bateria vai receber energia elétrica do recarregador, certo? Logo, a bateria é receptor. Toda vez que eu falo que alguém recebe energia elétrica, receptor. Estou recebendo energia elétrica, tá? Então, é receptor, beleza? E o que ele quer saber depois? A bateria do telefone celular e o recarregador. Aí, o recarregador, sim. O recarregador é gerador, porque o recarregador ele vai pegar e vai transformar em energia elétrica novamente, tá? Essa é a dica, beleza? Bem tranquilo, né? Vamos para o exercício 2. Um motor elétrico está conectado a uma rede elétrica de 127 volts. Esse motor possui, olha lá, resistência interna de 3 amperes, resistência interna, tá? Ao ligarmos o motor, a corrente elétrica que nele circula tem intensidade de 9. Determine a sua força eletromotriz. Gente, bem tranquilo, tá? É a nossa formulinha. U é igual a E mais R vezes I. O que eu tenho aqui de informação? O U, que está aqui, 127 volts. Tenho a resistência interna, que está aqui, 3 ohms. E tenho a corrente. Falta achar o E, que é exatamente o que ele quer achar. Formulinha fácil, joguei na fórmula, achei 100 volts. Tá? Não tem erro. Agora vamos para esse 3, ó. No circuito... isso aqui é interessante, ó.
No circuito abaixo, a intensidade da corrente elétrica e os seus sentidos são. O que eu falei para vocês? Quem que é o meu gerador, galera? O meu gerador é o maior, que tem maior valor de força eletromotriz. O meu receptor é que tem menor valor de força eletromotriz. Então eu já saquei aqui, ó. Meu sentido vai ser o sentido horário, ó. Ó, eu já saquei. Por quê, professor? Por quê, professor? Ué, aqui tem maior, ó. 96 volts é maior que 12 volts, ou seja, esse primeiro a gente chama de E. O segundo a gente vai chamar de E', ou seja, o primeiro é o gerador, o segundo é o receptor, tá? Além disso, nós temos aqui, ó, os resistores. Vamos ver o que ele quer saber. Vamos lá, vamos entender aqui. No circuito abaixo, a intensidade da corrente e os seus sentidos são, beleza. Então, como ele quer saber corrente, tá? Você já sabe que o valor é I é igual a E menos E' sobre os nossos somatórias de resistores. Tranquilo? Fórmula E menos E' sobre a somatória de resistores. A gente já falou disso. Então, 96 menos 12, a nossa somatória dá 3 com 2, 5, com 5, 10, com 2, 12. Então vai ser 96 menos 12 sobre 12, o que dá 7 ampere em sentido horário. Resposta A. Beleza, galera? Tranquilo? Né? Lembrando que isso aqui está em série, por isso que eu somei tudo, tá? Se não for em série, igual eu falei lá do resistor, eu vou pegar o R e dividir por N. Tranquilo, gente? De boa? Beleza, é isso. Tá aí a tarefa. Ó, o módulo frente 3, né? Frente 3, ó. Desculpa, gente. Aqui não frente 1, é frente 3. E eu acho que eu também não esqueci de trocar os módulos, eu não lembro agora. É porque eu pego os slides anteriores, eu não lembro se realmente está certo os módulos. Mas vocês sabem, né? Só receptor e associação de geradores. Galera, coloca lá no Instagram, marque no Instagram, Ciência que Salva. Essa é uma hashtag que a galera tá postando aí, né? Que a ciência tá salvando nesse momento aí que a gente precisa saber as coisas e muitas fake news rolando a respeito de vírus, se tem que voltar, se não tem que voltar, se é isolamento vertical, se não é. É importante a gente escutar a ciência, porque tem pessoas muito sérias trabalhando para que a gente volte logo o mais rápido possível. Tá? Ninguém quer ficar sem trabalhar, a verdade é essa, a economia não pode parar, mas a gente sabe que a nossa vida vem em primeiro lugar e eu estou muito preocupado com vocês. Beleza, gente? Então marca lá, que eu reposto lá no meu Instagram, tá? Marca o meu Instagram, o Instagram da escola. Um beijo, galera, até mais e eu fui!